noite! Sejam muito bem-vindas a mais uma aula de aprofundamento da nova maratona Supere a Dor da Traição. Hoje a gente vai falar aqui sobre o episódio 2. Quem foi que assistiu o episódio 2 lá da nossa nova maratona Supere a Dor da Traição em 4 semanas? Me conte aqui. Sejam todas muito bem-vindas, espero que vocês estejam vindo para cá com a xícara vazia, eu as recebo aqui com muito amor, viu? Quem não me conhece ainda, eu sou a Paula Abreu, sou terapeuta sistêmica familiar e aqui é um lugar onde eu te mostro como é possível superar a dor da traição em 4 semanas, através de um método, através de um passo a passo que já ajudou centenas e centenas de mulheres, não só no Brasil, mas como em vários países do mundo, tá bom? Ah lá, 1 e 2, a Edjânia falou, muito bom. Gente, não se esqueçam que amanhã vai ao ar o nosso capítulo, o nosso episódio 3, tá? Onde todas as pecinhas ali vão se fechar num quebra-cabeça e tudo vai fazer muito mais sentido. É uma aula imperdível, tá? Sejam todas muito bem-vindas. Gente, vamos lá. Hoje o assunto que eu trago para nós é: Paula, por que entender a sua mente te ajuda na hora de superar a dor da traição em 4 semanas? Na hora do almoço, eu falei sobre a mente dos maridos. E nessa aula de hoje, eu quero falar um pouco sobre a mente das esposas. Mas aí você pode falar assim pra mim, Paula, mas eu sei como a minha mente funciona. Será? Talvez você até saiba, mas não do jeitinho que eu vou te ensinar aqui hoje, nessa aula de hoje, tá bom? Quem tá chegando aí? Gisele, seja bem-vinda, Ivanilda, Juliana, Renata Rosa, Cristina, Edjânia, Sônia, Tânia, Tatiana. Gente, sejam todas muito bem-vindas para nossa aula de hoje, viu? Um recado importante, quem ainda não assistiu o episódio 1 e 2, não deixe de assistir, porque essas aulas vão sair do ar em pouco tempo. Tá bom? Érica, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Nina, Cristina, boa noite. Paula, muito intenso o segundo pilar. É sim, Cristina? É sim. Eu posso dizer que todos os pilares, né, dos 4, todos são muito intensos. Cada um no seu propósito, né? Para algumas o primeiro pilar é o mais impactante, para algumas o segundo. Tudo aí depende da história. Por isso, gente, que a jornada, né, a lógica dos relacionamentos, que é essa mentoria terapêutica comigo, ela tem resultado tão rápido e para várias histórias, né? Porque ali a gente conecta corpo, mente, sistemas e energia. Então, independente da tua história, né, eu tenho certeza que essa mentoria vai te ajudar muito no seu processo de superar a dor da traição em 4 semanas. Márcia T9 aqui comigo. Gratidão, querida. Um beijo, viu? Simplesmente maravilhoso o segundo pilar. É sim, Célia. É esplêndido, né? Uma ferramenta assim muito esperada para as mulheres. Eu vou aprofundar na nossa aula de hoje falando sobre a mente das esposas. Vocês fizeram o exercício da aula 2? Me conte aí. Quem fez o exercício da aula 2? Porque é sobre isso que a gente vai falar agora, tá? Na aula de hoje à tarde a gente falou sobre a mente dos maridos, agora a gente vai falar sobre a mente das esposas. Vamos lá. Alexa, stop. Vou trazer aqui para vocês de uma forma que talvez você ainda não conheça, né? Quando você fala assim, Paulo, mas eu sei como a minha mente funciona. Então eu quero trazer aqui para você um outro olhar. Vamos lá. Nós temos 5 tipos de mente, né? Da mente das esposas. Temos a mente retraída, temos a mente sentimental, temos a mente dona da razão, temos a mente deixa que eu faço e temos a mente perfeitinha. Na verdade, nós temos as 5, né? Aqui dentro da jornada nós medimos qual o tipo de mente que opera na minha mente a maior parte do tempo. Então, eu vou falar um pouquinho de todas elas aqui para vocês, para que vocês vão aí se identificando, e eu aconselho muito que quem não assistiu o episódio 2, vai lá para assistir que ainda dá tempo. Porém, essas aulas vão sair do ar em pouco tempo, tá? Então, o que é essa esposa retraída, né? Ela tem consigo, dentro de si, ela rejeita para não ser rejeitada. Então, olha só que interessante. Uma esposa que tem esse tipo de mente, né, da esposa retraída, ela é o tipo de esposa que prefere se divorciar do que ter que passar por uma dor novamente, do que ter que arriscar novamente. Por quê? Porque ela já traz consigo essa dor muito profunda nela. Então, esse tipo de mente é aquele tipo de mente quando as esposas falam assim, o divórcio é a única solução.
ela tem isso muito claro na mente dela, porque ela tem muito medo de vivenciar todo esse processo na vida dela de novo. Então, ela prefere rejeitar do que ser rejeitada nesse casamento. Faz sentido para vocês? Tem alguém aí que tem esse tipo de mente? E é muito fácil, né, a gente conseguir identificar, porque depois da traição, qualquer coisa que aquele marido esteja fazendo, né, mesmo que não tenha nada mais ligado à traição, quando ela vê o marido fazendo alguma coisa, a primeira coisa que vem na cabeça dela é: no que ele deve estar pensando agora? Então ela sempre leva isso para a questão dos pensamentos. Essa é a esposa retraída, né? Então, tudo que eu vou falando aqui para vocês, talvez um marido já tenha falado, uma amiga já tenha falado, mas para você era muito difícil ainda ter essa percepção, principalmente porque é algo que muitas vezes dói em nós, né? Olhar para isso, olhar no espelho para a gente mesma, para a nossa história, de quem a gente é, como a nossa mente funciona, é muito dolorido. Por isso que é sempre mais fácil a gente olhar para a mente dos maridos, né, do que para a nossa própria mente. Por isso que eu trouxe essa aula aqui para vocês. Tem alguém aí que é a mulher retraída? A esposa da mente retraída? Eu vou dando mais exemplos para vocês durante a aula, tá? Depois, gente, eu tenho a esposa sentimental. É aquela esposa que ela agrada. Então, ela sempre quer, ela faz de tudo pro marido, né, para as pessoas que estão à sua volta, para querer agradar demais, porque ela tem muito medo de ser trocada, de ser abandonada. Então, ela abre mão de si para fazer pelo outro. Nesse movimento de ela ama demais, né? Tudo nela é muito intenso. Então, é aquela mulher que normalmente gosta de falar muito, de explicar muito. Ela conta, quando é muito fácil identificar esse tipo de esposa, que quando eu falo assim: me conta um pouco da sua história, né? Falando da traição. Ela começa a me contar essa história desde a barriga da mãe dela, quando ela tinha 3 anos, 4 anos, nos mínimos detalhes, né? Então, essa esposa, esse tipo de esposa, ela tem um tipo de mente que ela sempre precisa de mais. Então, não importa o que o marido faça, ela sempre acha que precisa de um pouco mais. De um pouco mais de amor, de um pouco mais de atenção, de um pouco mais de carinho. Às vezes o marido ali sentou com ela um tempão para conversar com ela sobre algum assunto. E aí ele levanta e sai. E aí ela vira para ele e fala: mas você vai aonde? Não, eu queria falar mais, né? Eu tinha mais coisa para te contar. Então, assim, esse tipo de mente, ela nunca se sacia. Ela sempre acha que tá faltando alguma coisa. Porque essa esposa que tem esse tipo de mente carrega consigo um vazio nesse peito, né? Então ela sempre tá tentando preencher isso com alguma coisa. Pode ser a atenção das pessoas, pode ser com comida, pode ser com bebida. Então é um movimento como esse tipo de mente funciona. E aí, quando essa mulher passa pela dor da traição, uma coisa que ela tem muito, que vem muito à sua mente o tempo todo é: será que ele ainda me ama? Será que ele ainda me ama? Então, essa é uma pergunta que é diferente da mulher retraída. A mulher retraída sempre fica: no que será que ele está pensando agora, né? E essa mulher sentimental, ela sempre vai muito para esse lugar: será que ele me ama? Será que ele ainda gosta de mim? É muito sentimento, tá? Por isso que a gente fala que é a esposa sentimental. E quando esse marido corta, né? Porque a mulher começa a falar muita coisa, principalmente depois da traição, ela quer saber muito, ela fala muito, e esse marido corta, né? E fala assim, tipo, fala, vai direto ao ponto, mulher. Essa mulher se dói muito com isso. E ela, para aliviar a tensão daquilo que ela não consegue falar, porque ela fala muito, mas não consegue falar nada, ela chora. É uma mulher muito sentimental, que acaba chorando. Ela usa o choro como recurso para aliviar uma tensão de algo que ela não consegue dizer, tá? Normalmente nós temos muitas mulheres sentimentais. Nossa, tá falando de mim. Eu sabia, só de olhar aqui pra sua fotinha eu já sabia. Travando demais. Acho que é só aí, Ellen. Procura sair, entrar de novo, tá bom, Flor? Pra ver que às vezes é a sua conexão aí de internet. Oi, Nilvânia. Terezinha chegou aqui também. Ah lá, eu choro. Então, esse é um movimento muito comum nas esposas sentimentais. E aí tudo que o marido fala, tudo que o marido faz, uma voz mais alta, ou ele não fica até o final da conversa, né? Você logo se magoa, você logo se fecha, você logo se dói, você logo chora. Quantas mulheres falam assim pra mim: Paula, eu tento falar com meu marido sobre a traição, mas eu começo a chorar.
e eu não consigo terminar essa conversa com ele, né? Muitas mulheres passam por essa dor, porque é tanto sentimento reprimido, né, que ela não consegue falar, que ela não consegue externalizar, e aí ela até tenta falar chorando, e aí tudo piora, né? Ah lá, ó. Quem foi que falou aqui? A Edirene falou que eu tô descrevendo ela. Tá vendo, gente? Eu sei muito mais de vocês do que vocês mesmos. Essa é a grande verdade quando a gente tem acesso a essa ferramenta aqui. E aí, a gente tem um outro tipo de esposa, que é a esposa dona da razão. Essa dói um pouquinho, porque eu tenho certeza que ela vai ter muita dificuldade de se reconhecer. Que é aquela esposa que quer controlar tudo. Ela quer controlar até o ar que os filhos respiram. Ela quer saber se fez isso, por que fez isso. Se não fez aquilo, por que que não fez aquilo. Então, é como se tudo tivesse que passar pelo filtro dela, pelo olhar dela, né? E eu trouxe aqui pra vocês que ela sempre tem que estar à frente de tudo, né? Ela sabe mandar, que é uma beleza, mas ela tem muita dificuldade de fazer. Então, ela sempre manda as pessoas fazer. Vai lá, faz isso lá. Você vai lá e faz isso. Mas ela mesma tem muita dificuldade de fazer. E essa mulher, dona da razão, tem muita dificuldade de ouvir não. Não como resposta. Além da crítica, ela tem muita dificuldade de ouvir não. Porque ela sempre tá mandando alguém fazer alguma coisa. Então, ela lida muito mal com essa questão do não. E eu sei que muitas pessoas que têm dificuldade de se reconhecer nisso. Inclusive de admitir os seus erros. Essa mulher, quando passa pela traição, né? E a primeira frase que vem à mente dela é: por que que eu não sabia disso antes? Por que que ninguém me contou isso que está acontecendo? Não só com a traição, mas com outras questões, né, do dia a dia. Por que que você não me contou nada sobre isso? Por que que você não me falou nada a respeito disso? Por que que eu tive que ser a última a saber? Nossa, isso mata a mulher que tem esse tipo de mente, que é a dona da razão, tá? Olha lá, eu sou um pouco de dona da razão. E aí, olhar para isso faz toda a diferença, né? Porque apesar que doa a gente olhar como a gente funciona, quando a gente olha para uma dor nossa, a gente consegue curá-la, né? Mas quando eu fico naquele processo de negação, aí realmente não tem jeito, né? Aí não tem cura mesmo. E essa mulher, deixa eu ver se eu trouxe alguma frase dela aqui. É essa, né? Por que que ninguém me contou? Agora, aquelas mulheres que são a deixa que eu faço. A deixa que eu faço é aquele tipo de mente de esposa que carrega o mundo nas costas, né? Ela para o que ela tá fazendo para poder ajudar todo mundo. Ela toma para si a dor que muitas vezes é do outro. Então, mulheres, quando ela vai para esse lugar de pegar o mundo nas costas, né? De fazer tudo, até aquilo que não é dela, até aquilo que não a pertence, chega um momento que essa mulher se cansa. E aí, por ela estar muito cansada, ela tem uma grande dificuldade de pedir ajuda. Só que quando ela vai pedir ajuda, como ela não sabe pedir ajuda, ela vai para um outro lugar, que é o lugar da vítima. Eu faço tudo e ninguém me olha. Eu faço tudo e ninguém reconhece. Eu faço tudo e ninguém me ajuda, né? Então ela vai para esse lugar porque ela tem dificuldade de falar, viu? Você pode me ajudar? Por quê? Porque fazer isso dentro da mente dessa mulher é como se fosse uma fraqueza. Se eu pedir ajuda, o outro vai achar que eu sou fraco, o outro vai achar que eu não dou conta, né? Eu sou uma mistura de sentimental e deixa que eu faço. Então, Luísa, nós temos os 5 tipos de mente. Algumas nós temos mais, outras nós temos menos. Aqui dentro da jornada terapêutica, da mentoria comigo, nós temos uma ferramenta, né, prática, para saber exatamente quais são os percentuais de quanto você tem de cada tipo de mente, tá? E com base nessa ferramenta é que a gente conduz toda a jornada de uma forma muito pontual. Então, para todas as perguntas que vocês têm, com base nessa resposta, né, que a gente tem aqui dentro da jornada, qual é o seu tipo de mente, qual é o tipo de mente dele, a gente é muito pontual nas respostas, tá? A gente é muito pontual nas respostas. Eu grito, choro e digo que ninguém me ajuda em nada. Tá vendo? Olha lá, a Eliane, eu sou assim. A Idirene também levantou a mão aqui, ó. Eu sou literalmente a sentimental e a deixa que eu faço. Então, e aí, gente, quando a gente vai para esse lugar, né, essa mulher do deixa que eu faço, ela tem muita dificuldade de pedir ajuda. E aí, o que que ela acaba fazendo? Ela vai para um lugar que não é dela. Por quê? Porque essa mulher, ela tem muito medo que as coisas deem errado.
Por isso que ela vai para esse lugar do deixa que eu faço. Então, por exemplo, ela sabe que pode haver uma possibilidade do marido esquecer uma responsabilidade com os filhos. O que ela faz? Ela mesma faz. Tem que comprar um caderno. Ela pede pro marido, né? Tem que comprar um caderno. Às vezes o marido vai passar na frente da papelaria, mas ela não pede para esse marido. Ela mesma vai lá e faz. Porque ela tem muito medo que dê errado, ela tem muito medo que o marido não faça aquilo que ela pediu, do jeito que ela pediu. Então ela sempre, né? Ela tem dificuldade de delegar as coisas. Ela sempre tá nesse lugar, tu deixa que eu faço, tá? E ela tem uma frase que é muito típica. Ela sempre fala, eu posso te ajudar? Como é que eu posso te ajudar? Daqui que eu faço pra você. Porque a forma como ela tem de ajudar, que ela acredita, né, dentro da mente dela, é fazendo por você. Tomando as suas dores. Então, por exemplo, se a mãe tem que pagar uma conta, daqui, mãe, eu pago pra você. Se o marido tem que ter uma responsabilidade, eu lembro muito da Kátia, da T9, que ela fazia isso, principalmente porque ela trabalhava junto com o marido, né? Então, toda vez que tinha alguma coisa difícil pra fazer, que era o marido que deveria fazer, ela assumia a frente. Então, é sempre o deixa que eu faço para que as coisas não deem errado, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando. E o peso é muito, muito mesmo. Sim, precisamos de ajuda e não sabemos lidar com isso. Exatamente, Célia. Estou tão feliz porque assistindo vocês está me ajudando tanto. Que bom saber disso, Fabi. Hoje estou ótima. Isso é muito bom. E quando a gente está dentro da jornada, um dos riscos que a gente acaba eliminando é que quando a gente está fora, né, sem ajuda profissional, sem acompanhamento, tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente está mal. Quando a gente está dentro de um grupo com acompanhamento profissional, até nos dias que a gente está ruim, a gente fica muito menos tempo ruim, porque a gente já sabe qual é o processo que a gente tem que subir novamente. E quando a gente está com outras mulheres, né, que estão vivendo a mesma coisa que a gente, quando aquelas mulheres já superaram uma dor que eu estou vivendo hoje, a gente ganha muito mais força. E com a ajuda profissional a gente tem direção. Então, mesmo que a gente caia, o tempo que a gente fica caído é muito menor. A gente se recupera e já começa a ir pro próximo nível, tá? Até o garrafão de água sou eu que coloco, tá vendo, Luísa? Que coisa, não? Eu sou a sentimental e a deixa que eu faço. E aí, gente, quando a gente tem esse olhar, né? Por isso que eu falei pra vocês. Como assim eu não conheço a minha mente? Eu conheço, mas talvez não desse jeito. Não olhando para essas nuances da nossa mente, que pra gente, presta atenção, é muito normal, é algo muito comum. E eu não tenho dúvida que tudo que vocês fazem do que eu falei aqui é por amor, né? Achando que é o melhor caminho a seguir. Aqui dentro da jornada eu vou explicando pra você por que você tem esse tipo de mente. Por que você tem o tipo da mente da retraída e não da deixa que eu faço. Por que você tem a da exigente, da perfeitinha e não da retraída, né? Então você vai entendendo, com base na sua história, por que você sente, pensa e se comporta desse jeito e não de outro, tá? Aqui em casa eu sou a deixa que eu faço literalmente. Boa noite! Estava assistindo a segunda aula. Que bom, Eliane, fico muito feliz e recomendo que todas vocês assistem essa aula do episódio 2, que fala como a mente dos maridos funcionam. Faça o exercício, porque amanhã, 7 horas da manhã, a gente vai ter o nosso terceiro episódio da série. E é muito importante que vocês assistam tudo na sequência. Episódio 1, episódio 2, episódio 3. Por quê? No episódio 3 vai ser aquela aula excepcional, onde o quebra-cabeça se fecha. Então é muito importante e vai ser uma das melhores aulas que vocês assistiram até agora. Eu vou trazer um super exercício para vocês fazerem comigo nessa aula e é onde realmente o nosso quebra-cabeça se fecha e aí você vai conseguir entender muitas coisas que você não conseguiu entender até agora, tá? A primeira aula também está lá no link da bio. Todas as aulas estão lá no link da bio. Lá nos meus stories também você consegue clicar facilmente para ter acesso a essas aulas e a esses exercícios e a comunidade fechada de tirar dúvidas, tá bom? Então, Sueli, quando a gente se identifica com a retraída e com a sentimental, primeiro, só que dentro da jornada que a gente consegue saber, tira da percepção e realmente traz para uma realidade, porque a gente faz testes, né, para conseguir entender qual o percentual de cada tipo de mente. Mas o que você precisa fazer, seja essa ou seja aquela, é entender exatamente quais são qual desses traços opera mais tempo na sua mente, para que você consiga entender quais são as suas dores e quais são os seus recursos,
tá? Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. E aí, gente, tem aquela mulher que é a perfeitinha. Essa também tem uma grande dificuldade de se reconhecer na perfeitinha. A perfeitinha é aquela que sempre tem razão. É aquela que sempre, o jeito dela é o melhor jeito. E, gente, é tão engraçado que aqui dentro da jornada, né, quando a gente faz os exercícios, as perfeitinhas são as primeiras a me dizerem assim: nossa, eu nunca achei que eu tivesse esse traço. E esse é o principal sinal de que você é uma perfeitinha. Você nunca assume isso pra você mesma, porque isso é tão comum pra você, tão normal pra você, que você não consegue olhar desse jeito, né? Então, ela tem uma grande dificuldade de não ter a razão, né? Ela sempre tem que estar ali naquela postura de sempre estar certa. E aí, gente, essa mulher, quando passa pela dor da traição, ela vai muitas vezes até para um lugar de arrogância, porque ela se julga a esposa perfeita, né? Ela se julga que tudo ali era muito perfeito dentro da relação. E ela não admite que essa traição tenha acontecido na vida dela, mesmo ela sendo tão perfeita. E é aqui que esse processo de dor se retroalimenta o tempo todo e vai ganhando força, né, dentro dela. Só que todo esse movimento adoece essa mulher. Essa sou eu, a Vânia, sempre certa. Então, né? E aí, Vânia, quando você vai para uma relação, quando você tem esse tipo de mente, não sabe disso, não sabe lidar com isso, o seu marido muitas vezes deve ter se calado e acatado o que você disse só para evitar uma traição, tá? Mas isso vai trazendo muitas consequências ao longo do tempo. Quando ele não entendi aqui, Tamires, mas esse não é o assunto da aula agora, tá? E isso vai trazendo muitas consequências ao longo de anos dessa relação, tá, gente? Então, e ela fala, né? A frase que ela tem é: eu consigo, deixa comigo que eu faço. Ela também tem um pouco desse deixa comigo que eu faço, mas ela é diferente do deixa que eu faço. Por quê? Porque a perfeitinha, ela faz tudo muito rápido. Ela não fica pensando nos detalhes, ela não fica calculando o risco para fazer, ela só vai e faz. Depois ela olha para trás e vê a merda que ela fez, mas é assim que ela faz. A deixa que eu faço não, ela faz, mas ela avalia riscos, ela é um pouco mais lenta para fazer as coisas, porque ela fica, será que isso dá certo? Será que isso não dá? Às vezes até um pouco mais insegura. A perfeitinha não, ela não tá nem aí, gente, ela só vai. É bem isso, tá? Ela só vai. Falando o português claro aqui pra vocês. E aí, eu tô trazendo muitas das dores das quais a gente se identifica. Mas todos os traços não têm só dores. Todos nós também temos os nossos recursos, né? Então, por exemplo, a esposa retraída, ela tem uma criatividade muito grande, ela tem um raciocínio muito rápido, ela tem ideias fora da caixinha. A esposa sentimental, ela consegue ler o sentimento das outras pessoas pelos olhos. É aquele tipo de esposa que vira pro marido e fala: o que foi? O que você tem? Por que você tá assim? Porque ela consegue ler esses sentimentos só através de um olhar. A esposa dona da razão, ela é uma excelente vendedora, ela é uma excelente líder. Normalmente as esposas donas da razão são aquelas que organizam o Natal dentro da família. Porque é ela que decide na casa de quem que vai ser, quem vai levar o prato de pudim, quem vai levar o manjar, quem vai levar o peru, é ela. E todo mundo cumpre aquilo que ela faz. Todo mundo cumpre aquilo que ela fala, tá? Porque sempre dá certo. Só que ela manda muito e faz de menos, tá? Eu sou do tipo deixa que eu faço misturada com a sentimental, a chorona. Eu sou a sentimental, a Fabi falou. E aí, gente, depois disso tem a mulher do deixa que eu faço. Ela é muito planejadora. Então, essa mulher, quando a gente tem que fazer uma viagem de férias, quando a gente tem que fazer compras, quando a gente tem que se planejar para fazer uma economia, para comprar uma casa, para comprar um carro, gente, essa mulher é excepcional. Ela mede todos os riscos, ela calcula, ela é super detalhista, minuciosa, né? Ela faz tudo para que não dê errado. Assim como a perfeitinha, também ela é excelente. Por quê? Porque ela sempre eleva o nível das coisas. Para ela não existe bom. Ou é perfeito ou não existe nada. Então, olhem só. Qual é a grande diferença, né, gente? Que quando a gente tem acesso a esse conhecimento e a gente traz primeiro esse conhecimento pra gente, a gente tem o poder de diminuir as nossas dores e potencializar os nossos recursos. É aqui que a gente cresce.
É aqui que a gente se cura, né? E quando a gente faz isso primeiro com a gente. Porque muitas vezes, principalmente depois da traição, a gente vai para um lugar que a gente quer entender os nossos maridos. A gente tá muito mais focado neles, né? De querer entender, de ter as nossas respostas, de entender por que eles fizeram isso, e a gente acaba se esquecendo da gente. É ou não é? Nossa, eu sou todas elas, e agora? Tô lascada. Não, Ju. Agora você vem comigo para a mentoria, aí você mede, né, exatamente aquela que está mais tempo, aquela que está menos tempo operando a sua mente. E aqui dentro da jornada você aprende a olhar para essa dor, por que essa dor existe, da onde ela veio, como a gente cura essa dor. E ao mesmo tempo a gente potencializa o que esse tipo de mente tem como maior recurso. E quando você potencializa os seus recursos e cura a sua dor, cara, você se torna uma mulher imparável. Uma mulher que é assim, gente, quando a gente está nesses processos de dor, muitas vezes, ou a gente está no piloto automático, ou a gente tenta entrar dentro da caixinha dos nossos maridos, entende? A gente esquece de ser exatamente quem a gente é, e isso é muito dolorido. Muitas de vocês, quando entram para a jornada comigo, logo no primeiro pilar, já começam a olhar no diagnóstico e se dizem, eu me perdi de mim. Antes de ter perdido meu marido, eu acabei me perdendo de mim mesma. E é por isso que esse conhecimento, ele é tão importante. Porque quando você cura a sua dor e potencializa os seus recursos e entende exatamente quem você é, para que você veio nesse mundo, você começa a ser exatamente quem você precisa ser. Ninguém mais te coloca dentro de caixinha nenhuma. E aqui vocês conseguem se conectar de essência para essência. Você sendo exatamente quem você precisa ser. Vou dar um exemplo muito típico aqui. Esvazinhe a xícara aí, por favor. Olhem só. Muitas mulheres, depois da traição, principalmente na sexualidade, tentam buscar ser semelhante à terceira pessoa. A se vestir como a terceira pessoa se vestia, a ter comportamentos sexuais como a terceira pessoa tinha, mandar mensagem como a terceira pessoa mandava. Gente, não existe nada pior depois de uma traição do que você deixar de ser quem você é em essência para querer viver a vida de uma outra pessoa, para querer ser a mente de outra pessoa, quando na verdade o melhor tipo de mente é o seu, desde que você tenha curado as suas dores e potencializado os seus recursos. Não existe nada pior do que a gente tentar ser uma pessoa que a gente não é, só para tentar manter aquele marido. Porque qual é o pensamento que a gente faz quando a gente não tem conhecimento? Se ele se apaixonou por ela, então, se eu me tornar como ela, se eu fizer como ela, se eu me vestir como ela, ele deixa de pensar nela e passa a pensar em mim. Não existe nada pior. Gente, quem faz isso tá indo exatamente na contramão, tá? Exatamente como eu me sentia, que tinha me perdido de mim mesma. Exatamente, Lani. Tô impressionada, porque mesmo depois de procurar tanta ajuda em tantos lugares, tô ouvindo você e me identificando com coisas que eu mesma nem sabia explicar e colocar em palavras. Tô chocada. Exatamente. Juliana, obrigada pela sua consideração, porque ela me permite fazer uma outra consideração. Por que o método foi dado em 4 semanas? E eu sei que muita gente duvida disso, porque o método traz exatamente isso, pontualidade. Porque eu sei como as coisas funcionam, né? Eu conheço exatamente a lógica dos relacionamentos, que é a jornada. Então você não precisa me contar histórias. Eu sei exatamente como tudo funciona. Então a gente é muito pontual, a gente vai direto ao ponto. E aí, conforme você vai sendo guiada, você fala, caraca, é exatamente isso. Você está me falando coisas que nem eu sabia dizer de mim mesmo. E esse conhecimento, ele é tão profundo, porque ele vai muito além das relações. Ele vai muito além da traição. Ele vai direto na tua história. Por que você foi assim desde a sua infância? Por que você sofria bullying na escola? Porque ele vai muito além. Porque esse comportamento não começou no seu casamento. Ele começou muito antes e você levou esses comportamentos para a sua relação, tá? Então ele é muito profundo, ele é muito abrangente e ele traz realmente uma profunda cura para nós, viu? Obrigada aí, Juliana, pela sua consideração. Eu estou desesperada por paz. Eu, de verdade, sendo sincera, duvido, porque hoje parece que a minha dor vai durar para sempre. Exatamente, Tamires.
Quando as mulheres estão em profunda dor, elas consideram que a dor delas é a maior de todas e que de todos os depoimentos que vocês veem na minha rede, a sua dor é a maior. E nesse ponto, a sua mente mente pra você e você se ferra quadradinho quando você escuta a sua mente, tá? Então, eu te oriento a esvaziar a xícara e se dar pelo menos uma chance, né, de tentar fazer algo diferente. Exatamente, você fala de tudo o que aconteceu. Parece que você sabe da minha história. Exatamente, Gilmara. Do mesmo jeito que eu conheço a tua história de dor, eu também sei qual é o caminho que eu preciso te guiar para que você se cure dessa dor. Porque foi o caminho que eu fiz. Foi o caminho que eu já levei centenas de mulheres que hoje superaram a dor da traição, tá? Então, vamos lá. Falei isso pra vocês. Falei da sexualidade. Agora, eu escrevi aqui pra vocês alguns dos exemplos que eu lembrei, que me vieram na mente, que vai fazer muito sentido pra vocês, porque assim, às vezes eu falo do conceito, né? Algumas mulheres não se identificam. Mas quando eu vou falando dos exemplos, aí você fala, opa, né? Essa sou eu. Então, ó, eu trouxe aqui o exemplo da Rose da T10. Ela era a Deixa Que Eu Faço e ele era o Mundo da Lua. Então, olhem só. Ela, quando ela tem esse tipo de mente do Deixa Que Eu Faço, lembra que eu falei pra vocês que esse tipo de mente, ela faz. Só que ela demora um pouco mais de tempo, porque ela sempre quer garantir que tá fazendo perfeito e de uma forma que não vai dar errado, certo? O marido, que é o Mundo na Lua, ele é totalmente do pensar. Então, ele tem um raciocínio muito rápido. Então, muitas vezes, aquele marido que fala assim, nossa, mulher, ainda, você não pensou nisso, você ainda não se decidiu, você ainda não fez aquilo que eu te pedi. Muito desse desencontro. Porque essa mente calcula risco. Essa mente Mundo na Lua, não. Essa mente Mundo na Lua, ele tem um raciocínio muito rápido, porque ele não considera os sentimentos. Ele é só do pensar. Olha só. E aí uma mulher que não entende isso pode se colocar em dor quando o marido fala isso. Nossa, mas você ainda não viu? Nossa, mas você ainda não decidiu? Nossa, mas você ainda está indecisa? Quando uma mulher sabe, tem esse conhecimento dentro dela, ela sabe, né? Exatamente que ela funciona assim. E isso não dói mais, tá? O que mais? Eu trouxe aqui o exemplo da Kátia, da T9. Ela Deixa Que Eu Faço e ele era controlador. Então, presta atenção nessa junção aqui. Ele, sendo controlador, é aquele que pede muitas coisas e faz muito pouco. Ela, que é o Deixa Que Eu Faço, o que ela fazia? Daqui, deixa que eu faço. Daqui, deixa que eu faço. Só que ele mandava demais. Ela obedecia demais. Só que ele sempre queria estar no controle. E é claro, né, gente, que isso traz muito desequilíbrio para a relação e ficar fazendo o tempo todo é muito cansativo. É claro que em algum momento eles se distanciaram, eles foram se deixando e é aqui que muitos desses buracos vão acontecendo. Então, esse conhecimento que eu estou trazendo para vocês explica muita coisa do que aconteceu antes da traição, assim como agora, como a gente faz depois da traição, tá? Por isso que essa ferramenta é tão rica e imprescindível aqui dentro da jornada. Depois eu trouxe o caso da Regina da T10. Ela era a mulher retraída e ele era o marido sentimental. Presta atenção. Ela, como uma mulher retraída, ela é muito do pensar. Então, ela não gosta muito de contato físico. Esse marido, que é o marido sentimental, é o contrário. Tudo pra ele tem que ser sentimental, não, marido intenso. Tudo pra ele é muito. Então, ele gosta de andar de mão dada, ele gosta de beijar, ele gosta de passar a mão, ele gostava de fazer um monte de coisa. E ela, a mulher retraída, que não gostava desse tipo de contato. Depois da traição, tudo piorou ainda mais. Porque quanto mais contato esse marido intenso queria, mais raiva ela sentia. Por quê? Porque ela dizia assim, Paula, eu não vou deixar ele ficar passando a mão em mim, eu não quero que ele fique me abraçando, eu não quero que ele fique me beijando. Primeiro a gente precisa conversar. Por quê? Porque ela é do pensar e ele é do sentir. Muitas coisas, gente, o marido intenso, ele não consegue falar. Ele consegue demonstrar através do toque. Enquanto que essa esposa retraída não tem nada de toque com ela, porque ela não sente, né? Ela sente muito pouco. O negócio dela aqui, ó, é na conversa. Tudo precisa ser muito lógico.
E aqui, se ela não entendesse isso, ela teria perdido anos do seu casamento. E agora, depois que ela vivenciou a jornada, que ela entendeu isso, ela diz: hoje ele me toca e hoje eu já não sinto mais raiva. Hoje, ao contrário, eu permito que ele me toque e eu toco ele muito mais do que eu tocava antes. Faz sentido? E lembrando, né, que foi o que eu falei na aula de hoje à tarde. Não é você ir para um lugar de uma pessoa que você não é para agradar. Não é isso. É o contrário. São coisas simples que você pode fazer que não vai te afetar em nada, mas que para o outro faz muito sentido, tá? Foi 9 anos tentando, mas o ciclo acabou. Eu sinto muito, Marília. Eu sinto muito que a jornada não tenha chegado na sua vida a tempo, tá? Meu marido não gosta de nada, tudo é besteira, é o caladão. Hoje tudo se encaixa. É isso aí, bem isso mesmo. Eu acredito que nunca vou me curar, mas assistindo suas aulas, com esse conhecimento que você traz, eu começo a entender muitas coisas. Exatamente, Sueli. Quando a gente vai para esse lugar, né, de duvidar que essa dor é possível, né? Porque olha só a proposta da jornada, que você supere a dor da traição, que já é algo para muitas mulheres impossíveis, ainda em 4 semanas, aí torna o impossível ao quadrado, né? Mas por quê? Porque a gente tá em muita dor e a gente não consegue ver a solução com base naquilo que a gente já vem tentando fazer. Mas quando a gente esvazia a xícara, né, e se abre para esse movimento, para esse conhecimento, opa, parece que uma luz no final do túnel se acende. Parece que aquilo que eu não via saída, agora eu começo a ver um pinguinho de solução. E mais do que isso, quando a gente vem para a mentoria, mais do que entender é praticar. E aí, quanto mais eu faço, mais resultado eu consigo. E aí aquilo se torna tão viciante que eu quero mais, mais, mais. As mulheres falam assim: Paula, eu acabei o pilar 1, eu já tô desesperada pelo pilar 2, eu já quero o pilar 3, e quando chega no pilar 4, que mais, que mais, que mais? Por quê? Porque quanto mais eu faço, mais resultado eu tenho, né? Porque eu tenho força e eu também tenho direção. E é claro, gente, que quando a gente muda, tudo à nossa volta muda também. É impossível que tudo volte a ser como era antes, tá? Aí eu trouxe o caso aqui de quem mais? Da Nicélia. A Nicélia da T8 era mulher exigente. E o marido era o exigente e ela era perfeitinha. O que isso quer dizer? Os dois eram 2 bicudos dentro da relação. Nenhum dos dois queria sair do estar certo. Nenhum dos dois queriam dar o braço a torcer. Nenhum dos dois queriam reconhecer que estavam errados. E aí é aquele famoso casal, né, do tiro, porrada e bomba. O tempo todo, sem conseguir dizer, opa, eu errei, é verdade, você tem razão. Quando você tem um marido exigente e uma mulher perfeitinha, isso vai ser algo muito difícil de acontecer nessa relação. Por quê? Porque os dois estão em dor. E nenhum dos dois quer abrir mão da sua dor. Nem que seja para ser mais feliz. Olha só que louco isso, né? Atrapalha muito, Simone. E eu vou te falar uma coisa muito louca. Mas quem sofre com muitos ciúmes, na verdade está querendo que o outro vá embora. Que dentro da jornada eu te ensino, mas você precisa fazer um caminho comigo primeiro para chegar nesse grau de compreensão, tá? E aí quando eu chego lá e você fala, nossa, agora tudo faz mais sentido, tá? E mesmo eu pegando tudo, ele... não entendi, não é sobre isso que eu tô falando agora, Clau. Aí depois eu tive a Valéria da T8. O marido dela, que era o marido intenso, tudo que ela falava, porque ela era perfeitinha, então ela tinha um costume de falar tudo que vinha na cabeça dela. Ele tinha muita dificuldade de aceitar. Por quê? Porque ele era muito sentimental. E aí ele se afastava. Todas as verdades que ela dizia que estava falando, ele, como sentimental, se doía muito com isso e se afastava. Só depois da jornada que ela conseguiu entender o mal que ela estava fazendo para a relação dela. E quanto mais ela fazia isso que ela chamava de sinceridade, mais ela colocava ele em dor, mais ele se afastava. E aí ela entendeu qual foi um grande buraco que ela teve, aonde foi que a traição conseguiu um espaço para se instalar na vida dela, tá? Por último, eu trouxe aqui a Antônia da T8. Olha só, gente, ela falou uma frase que me impactou muito, que eu trouxe para vocês. Ela era a esposa, deixa que eu faço.
e ele, o marido controlador. E ela falava assim: Paula, mesmo antes dessa traição, tinha uma coisa que eu não entendia no meu casamento. Parecia que eu queria tudo certinho e ele queria tudo aquilo que era proibido. E aí, quando ela entendeu a mente dos maridos, isso para ela fez uma total diferença. Por quê? Porque ela é toda metódica, né? Evitando riscos. E o marido controlador, ele não gosta de rotina, né? Ele vai e faz. Ele simplesmente pede para fazer e acaba fazendo com que as coisas aconteçam. Só que sem medir riscos nenhum. E ela falou: quando eu entrei para a jornada, parece que assim, os 20 anos do meu casamento, eu consegui entender o meu marido. Coisa que eu não via nele antes. Quantas e quantas mulheres entram aqui dentro da lógica e falam assim: Paula, depois do pilar 2 eu entendi que eu nunca conheci o meu marido de verdade. Eu nunca me conheci de verdade, tá? E foi a traição que está trazendo vocês para terem tamanho desse conhecimento. Sou dramática e o meu companheiro mais ainda. O que eu faço? Entra para a mentoria da T11 para você entender por que a sua mente funciona desse jeito, por que a mente do seu marido funciona desse jeito, para que vocês curem essa dor e para que vocês ativem os seus recursos, tá? O meu marido é controlador. Acho que às vezes me parece meio imaturo. Não só imaturo, como frios, tá? O marido controlador, ele tem muita frieza naquilo que ele faz. Ele faz e fala sem dó, ok? E aí, gente, uma coisa que eu trouxe aqui pra vocês, que quando a gente não entende, né, esse processo da mente, a gente se frustra muito nas relações. E não é só por causa da traição, não, achando que você tinha um casamento perfeito, achando que o seu marido era perfeito. É em tudo, né? Você espera algo do seu marido que parece que ele nunca corresponde. Você cria uma imagem do seu marido que ele não corresponde. Você gostaria que ele fizesse algo pra você que ele não corresponde. E por que essa frustração acontece? Porque o seu tipo de mente é muito diferente do tipo de mente dele. Eu até trouxe para falar aqui para vocês um exemplo, ó, de como a sua mente funciona em relação ao sentimental, por exemplo. O sentimental é muito intenso. Então ele sempre quer muito, né? A esposa sentimental, ela sempre espera muito e sempre em grande quantidade. Se é para abraçar, tem que abraçar muito. Se é para conversar, tem que conversar muito. E se essa mulher tem um marido caladão, por exemplo, que tem muita dificuldade de falar sobre seus sentimentos, até trouxe uma frase que a Vanessa da T8 falou. Ela falava assim, ó: eu sou sentimental e o meu marido é um marido caladão. Eu entendi, Paula, que se eu tivesse que esperar que ele se abrisse comigo para falar dos seus sentimentos, eu ia ter que esperar sentada, porque isso nunca iria acontecer. E, gente, parece bobo, mas chegar nesse nível de compreensão do porquê, porque aqui na jornada você vai encontrar muito dos porquês que você buscou uma vida inteira e nunca achou em lugar nenhum. Aqui dentro dessa jornada, em 4 semanas, muitos desses porquês serão respondidos. E aí, quando ela entendeu isso, gente, a postura vira imediatamente. Por isso que a virada de chave é tão rápida, porque você entende esse processo dentro da sua mente e aí você vai dizer: agora eu entendi. E aí muitas coisas que você fazia antes deixam de fazer sentido. E aí uma nova mudança acontece na sua relação. Quando você muda, seu marido também muda. Quando vocês dois mudam, vocês mudam a relação. Quando vocês mudam a relação, uma nova confiança pode ser criada, né? Um novo projeto de vida pode ser criado. O Bert Helling, ele sempre falava isso, né? Depois da traição, o casal que quiser se reconectar precisa estar disposto a recomeçar do zero e recomeçar com flores. E muitas vezes eu não entendia isso que ele queria dizer, né? E hoje eu consigo ter total compreensão do que ele fala. Nós precisamos zerar a conta. Só que para a gente conseguir estar nesse nível de zerar a conta e começar com flores, nós precisamos estar curadas. Nós precisamos estar inteiras. Quando a gente vai para esse movimento, gente, pasmem, mas a gente vai para um lugar que é dizer: traição, gratidão, querida. Porque foi graças a tudo que você me mostrou que eu hoje consegui me tornar uma mulher muito melhor do que aquela que eu era antes da traição, tá? Ele é tão controlador que me pergunta se não é uma forma de manipular tudo. O controlador é muito controlador em tudo, manipulador em tudo. Mas ele não faz isso porque quer, tá? Por detrás desse comportamento existe uma dor muito profunda.
O meu marido falou isso, de começar do zero, sabe, Rafaela? Não existe outra forma. Não dá pra você começar da onde disso parou. Não dá. Não dá. Não dá pra eu recomeçar olhando pra trás. Não dá. Então, a jornada, ela vem pra te mostrar exatamente isso, pra zerar essa conta, pra que você realmente possa começar do zero, né? E que você possa recomeçar com flores. Seja essa relação, ou seja qualquer outra relação, tá? Terezinha, muito provavelmente você pode ter até desses traços da dona da razão, que foi o que você disse, né? Você falou. E é tão engraçado, Terezinha, que é assim que você fala, né? Eu odeio essa sensação de controle, de ser vigiada. Por quê? Porque essa é uma dor sua, muito profunda. É o contrário de uma mulher, por exemplo, que é sentimental. Ela gosta de ser vigiada. Ela chama isso de amor, porque o outro tá ali o tempo todo. Entende? Então é muito interessante, gente, que quando a gente tem esse conhecimento de entender os tipos da mente, a gente entende que o que dói naquela pessoa não dói em mim. E o que dói em mim não necessariamente doa naquela pessoa. E aí a gente coloca cada coisa no seu lugar, tá? Muito bom. Eu não sei se a Gi tá aqui, a Gisele Aze tá aí, se você chegou, me avisa, tá bom, Flor? Me avisa. Aí, gente, eu trouxe aqui pra vocês que uma grande diferença que traz esse conhecimento de aprendizado é que primeiro a gente se cura, né? Quando a gente se cura, a gente começa a entender por que a gente é do jeito que é, faz do jeito que faz. Vou dar um exemplo para vocês. Eu, na minha época de escola, eu tinha uma grande facilidade de executar, né? Mas às vezes eu acho que eu não tinha as melhores ideias. E eu sempre ficava me perguntando, por que eu não termino minha prova de matemática rápido do que fulano ali da frente? Por que eu demoro muito para fazer uma prova? Eu sempre fui o que a gente chamava de CDF, sempre, gente, sempre gostei muito de estudar e eu falo isso com muito amor, sabe? Eu vivo cheia de livros, recomendo livros, porque eu amo isso, essa é a minha vida, né? Porque eu entendo que no meu lugar de terapeuta, quanto mais fundo eu vou nas minhas dores, mais longe eu consigo levar você nas suas dores, né? Então isso pra mim virou uma prática, fuçar os meus buracos, olhar para as minhas dores, olhar para as minhas vulnerabilidades, olhar para os meus medos, isso pra mim é viciante. Quanto mais eu faço isso em mim, mais eu consigo te levar mais profundo na sua dor também. E aí eu ficava com essa indignação. Nossa, mas eu estudo tanto, eu faço tudo. Por que a pessoa ali da frente termina a prova de matemática antes do que eu? E aí, gente, quando você tem esse conhecimento, eu sou muito mais aquela deixa que eu faço. Então, aquela pessoa que tinha um raciocínio rápido, ela já tinha um raciocínio mais rápido do que o meu, porque o raciocínio dela era lógico para matemática, né? E eu sou muito mais de humanas. E eu tinha uma questão. Toda vez que eu fazia uma prova, eu revisava tudo. Eu revisava todas as contas, todos os problemas. E ela não. Ela tinha um raciocínio rápido, ela ia lá, pensava, fazia e entregava. Entende? Então, quando a gente entende isso, a gente começa a olhar para aquilo que a gente tem de melhor. E para de ficar querendo ser e fazer aquilo que muitas vezes a gente não dá conta. A gente começa a valorizar em nós aquilo que nós temos de melhor. Entende? Porque muitas de nós, quando estamos nesse processo da dor da traição, a gente só fica focado na dor. A gente só foca naquilo que dá errado. E a gente esquece dos nossos recursos. A gente esquece das nossas potencialidades. E quando a gente aprende a fazer esses movimentos e a gente se cura, a gente aprende a olhar além. O que isso quer dizer? Que quando eu entendo de onde essa dor vem, porque, gente, ninguém tem esse tipo de mente porque quer ou porque escolheu ser assim. Existe uma história por detrás disso, né? Então, por exemplo, eu que vim de uma família militar, tudo em casa foi muito rígido. E toda vez que eu errava, eu era punida por isso. Isso fez com que o meu corpo, com que a minha mente se protegesse de errar. E é por isso que talvez eu fazia o que era o certo, porém não de uma forma tão rápida. Porque eu sabia que se eu errasse, eu poderia ser punida por aquilo. Então, entenda que eu faço o que eu faço não porque eu quero, mas porque eu fui condicionada para me proteger de uma dor. Quando eu entendo isso, quando eu vou fundo nesses processos, eu começo a valorizar mais aquilo que às vezes eu nem dava tanto recurso. Às vezes eu não dava um olhar devido para aquilo. Eu sempre ficava olhando para a grama do vizinho.
tá? Então, quando a gente aprende a fazer esse movimento com a gente também passa a olhar o outro, nosso marido, a pessoa que mais convive com a gente, também de um outro lugar. Porque a gente para de olhar os comportamentos dele, simplesmente os comportamentos, e a gente começa a olhar o que é que está por detrás daquele comportamento. Então, se o meu marido é um marido controlador, por que ele faz isso? Se o meu marido é um marido caladão, por que ele é caladão? Se o meu marido é um marido mundo na lua, por que ele é um marido mundo na lua? O que é que existe na história desse meu marido que eu ainda não sei? Porque, gente, eu te garanto uma coisa. Você conhece muito pouco do homem que dorme ao seu lado. Você conhece muito pouco. Aqui em casa, eu conhecia muito pouco do meu marido. Eu não entendia por que ele não queria contato. Eu não entendia porque o negócio dele não era olho no olho. Eu não entendia por que disso. Eu não entendia porque ele demorava muito mais para fazer as coisas do que eu. Quando eu falava, vamos fazer isso, ele espera mais um pouquinho e tal. Entende? Quando a gente tem acesso a esse conhecimento, nós passamos realmente a conhecer a pessoa que está do nosso lado. Seja para dialogar melhor, seja para entender por que essa traição aconteceu, seja para se reconectar melhor com esse marido através do diálogo, através da sexualidade, através do toque, através do olhar. Por quê? Porque a gente se conecta nas nossas vulnerabilidades. E normalmente quando a gente não tem esse conhecimento, a primeira coisa que a gente quer fazer é esconder a nossa dor. E aí fica um cutucando a dor do outro, sem saber, tá? Então, o meu é tão reservado e antissocial que eu não sei nada dele. E aí, Marcilene, quando você tem esse conhecimento, você faz... Eu te ensino aqui dentro da jornada a fazer um movimento seguro, de forma que você não precise perguntar nada. Ele consegue sentir esse ambiente seguro e ele mesmo começa a se abrir sem que você precisa pedir, tá? Aí, eu tenho surpresas aqui pra vocês. Bom, eu falei, eu vou tirar algumas dúvidas de vocês. Enquanto isso, podem escrever nas dúvidas de vocês aí que eu vou responder. Obrigado aí pelos coraçõezinhos para chamarem mais e mais mulheres. Amanhã vai ao ar o 3º episódio da nossa série da nova Maratona Superador da Traição. Amanhã você vai conseguir unir as suas pecinhas em uma das melhores aulas que eu fiz ali para vocês, onde tudo se fecha, onde tudo se completa, com super exercício para vocês, então vocês não percam isso. E amanhã, para muitas mulheres que estão me perguntando no direct, aqui mesmo nas lives, como funciona a maratona, a jornada, qual é o custo da jornada, qual é o custo da mentoria com você, amanhã vocês vão ter acesso a todas essas informações, a todos os bônus. Inclusive, já vou dar um spoiler aqui para vocês, que dentro da jornada, se isso que eu trouxe para vocês é bom, eu vou dar de bônus para vocês uma sessão extra, só para entender como a mente dos maridos funciona. É uma sessão ao vivo comigo, em grupo, aonde você vai poder me fazer todas as perguntas que você quiser para entender como a mente do seu marido funciona. E dentro dessa aula eu vou te dizer por que isso acontece e qual que é o caminho de solução. Nossa, Paula, mas só quem ganhar o bônus vai ter acesso a isso? Não! Lá dentro da jornada você já vai ter muito falando sobre isso. Isso eu chamo de pós-graduação da mente dos maridos. Além de tudo aquilo que todas as mulheres vão receber quando entram para a maratona comigo, quem conseguir ter acesso a esse bônus, que eu vou te contar amanhã como isso vai funcionar, vai ter essa aula extra. Ou seja, tudo isso e ainda mais um pouco, tá? Gente, é maravilhoso. Esse bônus é excepcional. E eu tenho certeza que você vai sair dessa aula bônus, né? Entendendo muito mais a mente do seu marido do que ele mesmo. Não precisa, Fabi. Não precisa. Só depois que você vive a maratona. Só depois que você vive a jornada. Que é o quê? Você vem, faz a jornada uma semana, seu marido vem atrás e faz a jornada logo em seguida. Se ainda sobrar algum ponto que vocês não conseguiram visualizar de mudança, aí sim eu atendo vocês, depois de serem meus alunos, tá? Já são 17 anos juntos, não dá pra jogar tudo pro alto. É ou não é verdade? Então amanhã, gente, nessa aula de amanhã, vocês vão ter acesso a tudo como vai funcionar, ok? Valores, bônus, bônus 1, bônus 2, bônus 3, tem um bônus lá, gente, que é imprescindível você não ganhar esse bônus. É fantástico. Vocês vão saber tudo amanhã, tá? Como faço para ele falar
sem eu perguntar nada. Acabei de responder. Ele é muito calado mesmo e descobri que estou vivendo com um desconhecido. Vivi, você precisa assistir o episódio 1, 2 e 3. Você vai assistir o episódio 3 e vai se preparar para entrar na turma 11 comigo de mentoria. Você vai passar pelo pilar 1. No pilar 2, você vai começar a entender tudo, por que as coisas são como são, por que o seu marido pensa, sente e se comporta dessa forma e qual o caminho de solução que você vai ter que fazer para isso, com base também no seu próprio tipo de mente, tá? O que mais? Quais são as dúvidas? O meu esposo não fala nada comigo e normalmente não vai falar, Eliane. Se você tem um tipo de mente muito diferente do tipo de mente do seu marido e você faz coisas que você chama de amor, mas que ele sente que você o coloca em dor, ele foge de você. E aí mesmo a gente querendo fazer, né, algo que nos conecte, a gente acaba nos afastando. Oi, dona Marilda. Tudo bem, lindona? A Marilda deixou um depoimento lá pra gente na jornada muito bonito, falando da transformação dela. Sempre tem um porquê da traição ter acontecido? Sempre, Tamires. Sempre existe um porquê. Nunca é por acaso, tá? Eu morei 16 anos com o meu, mas não conheço. Isso é o que mais acontece. Eu tô com o meu há 23 anos. Durante muitos anos eu não conheci. Hoje eu tenho certeza disso. E o que eu me pergunto é, o que teria sido do nosso casamento se eu não tivesse tido o conhecimento que eu tenho hoje? Essa é a grande verdade. E o que eu falo pra vocês, gente, que quando a gente tem acesso a esse conhecimento, 98% daquilo que a gente chama de problema é solucionado. Só com essa ferramenta. Os outros 2 é com os outros pilares. Surpresa. Paula, semana passada você indicou um livro. Pode dizer qual é novamente? Eu indiquei um outro hoje também, mas eu acho que esse aqui, ó. Opa, ai, peraí que meu livro caiu lá atrás. Ai, gente, peraí que tá caindo tudo aqui. Peraí. Livro aqui em casa que não falta, tá? Peraí. Mas eu vou te mostrar. Um é esse aqui, ó. Foi esse aqui, ó. Mulheres que correm com os lobos, tá? A Bíblia do Feminino. E o que eu indiquei pra vocês hoje, que inclusive foi o casamento que nós fomos ontem, né? De 30 anos dessa união. Ela, na hora de refazer os votos, né? Com o Rafa, a Cláudia, ela fala de uma passagem desse livro aqui, ó. A Coragem de Ser Imperfeito. Que fala muito sobre isso. Eu te amo nas suas vulnerabilidades. Eu te amo com os seus defeitos. E muitos de nós, casais, temos muita dificuldade de aceitar o defeito do outro, né? E aí o Rafa, na hora de renovar os votos dele, ele também fala muito sobre isso. Nós amamos tanto os nossos defeitos que isso se tornam até qualidades. E, gente, isso precisa ter uma profunda compreensão. E é por isso que eu falo pra vocês que o conhecimento é a base do amor. Só de amor uma relação não se sustenta, tá bom? Respondi, Célia? Respondi pra ti? Deixa eu ver quem mais tá aqui. Peraí, gente. Acho que a Gi não chegou. Ela falou pra mim que... Deixa eu ver se a Gi tá aqui. Eu acho que a Gi... Deixa eu ver se ela tá aí. Se ela estiver aí, ela fala comigo aqui ao vivo. Deixa eu ver vocês. Ele se retraiu e nem tudo mais ele divide comigo. Está sempre na defensiva. Como eu faço para reverter? Juliana, primeiro você precisa entender exatamente qual é o tipo de mente dele. Qualquer coisa que eu te diga agora, você pode dar um tiro no pé. Se eu não faço o diagnóstico para entender exatamente como o tipo de mente dele funciona, qualquer coisa que eu te diga aqui vai ser uma mera suposição. Entende? Até aquele exercício que você fez lá dentro da nova maratona é para você ter uma ideia que existem 5 tipos de mente e qual é a predominância. Mas eu não consigo te fazer um diagnóstico sem ter preenchido a ferramenta antes, tá bom? Faz isso para me machucar ou perguntando o que faço? Perguntou, não entendi. Eu vi esse vídeo desse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, é top. Você assistiu lá no YouTube? Onde eu faço as compreensões. Quem ainda não me segue lá no canal do YouTube, gente, pode seguir, tá? @PaulaAbreuOficial. Que lá só tem os vídeos, né? Tem gente que gosta de posts de carrossel. Lá no YouTube são só vídeos. Tem vídeos curtos, vídeos longos, tem lives, tem tudo lá, tá? Isso, link lá na bio.
ele continua conversando com a terceira pessoa. O que eu faço? Faça você a mudança. E se mesmo depois de você fazer a mudança, ele não fizer a dele, você vai ter a certeza absoluta que quem tem que mudar de marido é você. Estou com dúvidas com o meu caladão, imundo na lua. Precisa fazer a ferramenta, Fabi. Como faço para saber o tipo de mente dele? Entra para T11, tá? Lá dentro a gente tem a ferramenta para medir isso. O meu ex está irredutível nas decisões dele. Ele é muito calado e não tem diálogo com ele. Preciso fazer a mudança, Raquel. Uma coisa que os homens colocam sempre dentro do mesmo pacote é o seguinte. Eu não quero mais a Raquel, a mulher, a esposa, ou eu não quero mais aqueles comportamentos que a Raquel tinha. Eu não quero mais viver aquela vida que eu tinha com a Raquel. Então, os homens, por falta dessa sabedoria, eles colocam tudo no mesmo pacote, ok? E diz, agora eu não quero mais. Então, quando a gente tem o conhecimento, a gente começa a fazer as mudanças. E aí a gente começa a entender o que é que não estava dando certo. É a pessoa, não importa o que ela faça, não importa o que ela mude ou não. Eu só não quero aquela Raquel chatonilda, eu não quero aquela Raquel mimizenta na minha vida mais, tá? O meu disse que depois de tudo, o sentimento dele ficou frio. Sim. E aí, Cristiane, a gente precisa ter muita maturidade para superar, para viver um relacionamento a dois e também para superar essa crise, né? A gente precisa de muita maturidade. E o que traz essa maturidade para nós é o conhecimento, é superar a dor da traição, tá? O meu não voltou ainda para casa, só fica falando que ama. Só isso não é suficiente, tá? Só isso não é suficiente. E quando a gente supera a dor, a gente começa a se posicionar com menos sentimento e com muito mais conhecimento. Sim, meu esposo tá assim, dizendo que não dá mais certo, que eu nunca vou esquecer esse assunto. Então, Tamires, aí é o momento de você fazer as suas mudanças. Quando você traz um ambiente seguro, de que você realmente está curada e que realmente você pode viver uma nova relação com esse marido, ele se abre para você. Enquanto você continuar nesse lugar, realmente não tem solução, tá? E eu já te digo, não precisa nem ser o seu marido. Continuar nesse lugar, de não olhar para essa dor e superar essa dor, não tem solução. Tanto com ele como com qualquer outro marido. Paula, me explica como fazer a ferramenta? Você precisa entrar na T11, Flor. Você precisa entrar na minha mentoria. Você precisa viver o pilar 1 de base, para depois entrar no pilar 2, para poder te acompanhar, fazer as aulas ao vivo, fazer os diagnósticos, tá bom? Amanhã, lá na aula 3, você vai saber tudo. Quais são o passo a passo que você precisa fazer para você dar o seu próximo passo de vir na mentoria ao vivo comigo, tá? Gente, só uma coisa importante que eu vejo muito vocês falando sobre curso, né? A jornada não é um curso, ok? A jornada é uma jornada vivencial terapêutica. Nós temos aulas gravadas? Temos aulas gravadas. Temos aula ao vivo de muita interação. Temos uma comunidade de diagnósticos lá. Então, não é algo que você sai fazendo, que nem Netflix, que você maratona e fica assim, desse jeito, você engaveta o negócio e pronto. Não, é algo muito prático. Então, a cada semana a gente vai liberando um pilar para você vivenciar, para você sentir, para você ir se curando a cada pilar, tá? Quando a gente chega no quarto pilar, a gente já tá com o resultado. A gente não fica esperando vivenciar os 4 pilares para ter o resultado. Não, os resultados eles vão acontecendo conforme os pilares vão acontecendo, tá? Como eu faço para ser suficiente? Se tornando uma mulher inteira, se tornando uma mulher adulta, que entende como a sua mente funciona, que honra e respeita a sua história, que coloca o passado no lugar dele e começa a dar um lugar para o seu futuro, tá? Até quando lutar para a restauração, separados há 2 anos e 5 meses, filho de 5 anos, já está com outra pessoa. Célia, eu acredito o seguinte, tem relações que já terminaram muito antes da separação. Isso é um fato, tá, gente? Eu sei que ela é dolorida, mas é preciso que a gente coloque. Tem muita mulher que pode lutar pela restauração, mas esse casamento já acabou há muito tempo. A traição foi só um ponto alto para realmente colocar a relação ao fim. O que vocês precisam entender é que vocês precisam se tornar mulheres muito mais apaixonantes e seguirem felizes, seja com ou sem esse marido. Quando a gente vai para esse lugar, a gente potencializa quem está ao nosso lado, né? Mas também se a gente vai para uma nova relação, a gente vai muito mais leve. A gente vai com uma potência de não aceitar menos do que essa felicidade, tá? @PaulaAbreuOficial no YouTube, Marli. Respondido? Certo, gente? Mais alguma dúvida? Eu acho que eu respondi todas as dúvidas aqui. Se ficou alguma pergunta lá pra cima,
Eu não vi, tá, gente? Aí vocês precisam colocar aqui de novo pra mim. Então é isso que eu trouxe pra vocês. Mente dos maridos. Quem não assistiu essa aula, gente, de hoje à tarde, vai lá pra assistir, tá? É muito interessante. A Sabrina falou aqui, meninas, só confia e vai. Entra porque é mágico. Mesmo parecendo impossível, um passo de cada vez. A Sabrina é T10 falando aqui com vocês, tá? Verdade, o meu casamento já tinha acabado antes mesmo dele querer se separar. Tá vendo, Raquel? E aí, a grande importância disso é que, mesmo esse casamento já tendo acabado, quando a gente faz esse movimento, né, de autoconhecimento, a gente olha para os buracos dessa relação e a gente dá início a uma nova relação sem precisar cair nos mesmos buracos. Porque qual que é a nossa tendência? Quando a gente sai de uma relação, a gente quer corrigir aquilo que deu errado nessa relação, nessa nova relação. E aí que a gente se afunda mais ainda, tá? Faz a live sobre filho no casamento? Vou fazer. Vou fazer na próxima semana falando com vocês, tá? É normal e aceitável que ele continue tendo convivência e amizade com a pessoa? Não, não é. Só que, quando a gente tem acesso a essa ferramenta de como a mente funciona, a gente faz isso da forma como ele entende, compreende e não se revolte contra você. E não se afaste de você por causa disso, tá? Tomara que seja um valor acessível. Eu tenho certeza que vai ser, Tamires. É o que eu e a minha equipe aqui buscamos fazer para todas vocês. Com certeza é muito mais barato do que atendimento presencial e individual. Tá bom? A aula de hoje à tarde foi reveladora. Obrigada, Paula. Gratidão, Cristina, pelo seu feedback aqui. Mas não sei se ele faz isso pra... Não tô entendendo, Mônica. Onde está a aula de hoje? Tá lá no meu perfil, no perfil do Instagram, tá? Vai estar lá no YouTube pra vocês também. Então assistam. Não deixem de assistir amanhã o episódio 3. Gente, tem um exercício lá que é fantástico de meditação guiada que eu faço com vocês. E vocês vão ver que vai fazer muito sentido pra vocês ao final de tudo isso. Ok, minhas queridas? Ó, beijo no coração de vocês. Não deixem de assistir a aula 3. Vai estar lá no meu link da bio, lá no link dos stores. Façam um exercício prático comigo no episódio 3 amanhã. E anotem tudo. Amanhã, vocês vão conseguir ter a certeza se vocês querem superar a dor da traição ou se vocês vão estar disponíveis para seguir e dar o próximo passo junto comigo, te pegando pela mão e te guiando por esse caminho de como é possível superar a dor da traição em 4 semanas, ou até menos do que isso, ok? Ó, beijo no seu coração, fique com Deus, até amanhã.